Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi e esse é o canal Plano Infalível. E hoje eu trouxe vocês aqui na loja da Panini Point da Vila Mariana para uma tarde de autógrafos da edição Maurício Repórter, e eu vou conhecer os autores dessa edição, que é o Flávio Teixeira e o Mauro Souza. A loja da Panini Point fica na rua Domingos de Moraes, 141, na Vila Mariana. E é impossível não se encantar. Além de um espaço incrível para quem ama quadrinhos, os atendentes são super atenciosos e tornam a visita ainda mais especial. Deu ver? Pra você. Você falando bem rápido, porque a gente conversar. De vocês dois. Você trouxe o do trabalho da mão aqui? Só nada. Falei. Ontem eu falei de mundo. Eu aqui, ó. Inclusive, tem a participação do Flávio Teixeira. Já tô eu falei, Foi esse mesmo. Eu acho que eu nunca autografei isso aqui. O dia do roteiro seu? O roteiro não, mas tudo desenhar. Deixa eu só mostrar uma coisa. Tem. Foi a primeira parceria minha do Cigão. Aí o último Esse desenho é dizer que a galera o Maurício gostou tanto que ele falou: não, vai o desenho. Nesse momento, num bate-papo onde Sidney Guzman e Flávio Teixeira tiveram comigo, compartilharam histórias incríveis sobre a obra Os 12 Trabalhos da Mônica. Eles relembraram curiosidades dos bastidores e momentos marcantes da criação. Relembramos das duas republicações nos anos de 1996 e 2008. Entre risadas e lembranças, falaram sobre o cuidado com cada detalhe e o impacto que a história teve quando foi lançada. Foi uma conversa que despertou memórias, revelou detalhes que muita gente não conhece, e deve ser por isso que essa história se tornou tão especial para os fãs da Turma da Mônica. Eu tive a sorte de ter esse bate-papo, porque foi um verdadeiro mergulho na história dos quadrinhos brasileiros. É claro que não podia faltar o meu momento de tietagem, onde eu garanti o meu autógrafo com Sidney Guzman. Fica 35 anos depois. Cara, Eu tô tremendo, 35 anos. Fiz a primeira vez que eu autografo essa. Não tô autografando. Ai, que legal, eu fico muito feliz. Se vocês tiverem essa oportunidade, esse conto pra você. E com o Flávio Teixeira não foi diferente. Também garanti o meu autógrafo e eu estava muito feliz porque, além de eu ter essa obra tão especial, agora ela é autografada. Isso é demais! Continuando o nosso passeio pela loja da Panini, eu fico impressionada com a quantidade reunida das edições das Graphic Novels da MSP. Toda vez que eu visito, eu acho incrível a quantidade de exemplares diferentes,
com toda a sua variedade, lançamentos e opções para todos os gostos. É um verdadeiro paraíso para quem ama os quadrinhos. Tive a oportunidade de conhecer Mauro Souza. Com uma conversa leve e agradável, foi um momento especial de troca, de ouvir suas palavras e sentir de perto todo o carinho que ele tem pelos fãs. Para mim, encontrar com ele foi uma alegria enorme. Poder conversar, tirar foto e viver esse instante tão esperado trouxe uma sensação de gratidão e emoção difícil de explicar. Estar na presença desse trio foi uma experiência realmente especial. Desde o primeiro momento, os três se mostraram extremamente gentis, acessíveis e muito próximos do público, sempre dispostos a conversar, sorrir e tirar fotos. O bate-papo foi divertido, com muitas histórias compartilhadas, lembranças do passado e momentos que despertaram aquela nostalgia gostosa dos quadrinhos e que marcaram gerações. Foi possível sentir o amor, o cuidado que cada um deles tem pelo universo Turma da Mônica, transformando o encontro em algo único e inesquecível para todos que estavam presentes. Sou jornalista e editor, desde 1990, escrevo quadrinhos. Eu ia falar, estou na MSP, estava na MSP de 2006 até 7 de janeiro desse ano, continuo editando as graphics da MSP, mas no começo do ano eu fui desligado da empresa, mas o selo, meu filhinho ali, continua sendo tomado conta por mim, eu tomo conta deles, e é importante dizer que o selo era para fazer releituras dos personagens do Maurício, né? E o ano retrasado, quando eu tive a ideia, eu falei, pô, o Maurício vai fazer 90 anos, e aí eu estava na reunião com a Panini e falei, tem uma surpresa para vocês, e para a MSP também. Vou fazer uma graphic sobre o Maurício. Uma graphic sobre o Maurício. Maurício repórter e tal. Eu falei, e não vai ser feita por profissionais do mercado como são as outras graphics. Quer dizer, são do mercado. Mas vai ser gente da casa. Vai ser gente que conhece o Maurício, que ama o Maurício, do tanto que eu amo ele, que eu amo o Maurício. E aí escolhi as duas férias do amor. Boa escolha, né? O que você acha, Flávio? Eu fiquei emocionado, eu falei, eu tô dentro do Olimpo, né? Eu coloquei na própria Graphic falando, né? Que a gente tá sempre aqui, vendo nos eventos, e pra mim foi uma honra, né? O Sidão, a gente já se conhece há bastante tempo, mas ele ser chamado pra uma Graphic sempre é um motivo de honra, né? E ainda mais escrever sobre o Maurício, né? Uma pessoa que, assim, convivência grande, de vida. 35. Pouquinho. Eu costumo fazer uma piada, mas aqui não vai funcionar. Eu falo assim, eu tenho 35 anos, mas não é de idade. É de Maurício. É de Maurício. Então, assim, eu comecei a minha vida profissional, foi aqui até aqui perto, né? Na Start Desenhos Animados. E aí veio o plano Color, me mandaram embora. E aí eu fui tentar fazer desenho animado no Maurício. Aí falaram assim, aqui tá meio complicado de lugar, você não quer tentar fazer quadrinhos? Eu falei, vou tentar. Eu fazia quadrinhos meus, com meus personagens, nunca tinha feito profissionalmente. Aí comecei a fazer, fiz uma folha de caderno, uma história do Jotalhão. Aí o Maurício gostou e falou, você acha que você consegue fazer umas 60 páginas por mês? Pô, faz 60. Pedindo, né? 60 quilos são 60. Eu bati um recorde que eu fiz 95 em uma semana. Meu Deus. Sem comer. Sem comer, né? Comer de carreira assim, né? Sem banheiro. E aí, assim, foi bem legal. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu não sabia. Eu me encontrei na profissão fazendo roteiro. E o Flávio estava dizendo que ele ganhou um concurso da Folhinha, né? Não foi concurso. Assim, existia na Folhinha de São Paulo um lugar chamado Futuro Artista. É isso aí. E eu mandei um desenho pra lá, que até minha irmã que pintou, né, com canetinha na época e tudo. E aí foi pra Folhinha de São Paulo, saiu lá na Futuro Artista. Aí depois
eventualmente eu vim ser o futuro artista da casa. É isso aí. Que legal. Eu sou arquiteto de formação, né? Fiz faculdade de arquitetura. Você também? Olha Fiz só. também. Eu larguei porque eu não sabia fazer conta. Arquiteto. Quase que Fala foi que Coca-Cola. o que menos sai da faculdade de arquitetura é arquiteto, É né? verdade. Sai desenhista, fotógrafo, ilustrador. Tudo. E às vezes sai um arquiteto. Então, eu fiz faculdade de arquitetura e eu sou de Belém do Pará também. Fiz faculdade Tá lá. vendo? Nós somos Você gêmeos olha aqui. só. Mesma coisa. Quer dizer, eu sou de Manaus, né? Mas estamos ali do lado, vizinhos. E acabei mudando para São Paulo para cursar um mestrado aqui. Também em arquitetura, projeto, tudo voltado à arquitetura. E assim, desenhava, fazia algumas coisas de cartoon para jornal de ensino acadêmico. Mas eu não entendia isso como uma profissão. Aí eu fiz uma visita ao estúdio de Paulo C. Souza, eu e a Cíntia, minha esposa. E o Maurício acabou fazendo um convite para a gente trabalhar num projeto específico de animação. Eu comecei a trabalhar, estava fazendo um mestrado em São Carlos. E só que é aquela coisa, depois que você começa a entrar nesse universo, ainda mais dentro da Maurício Souza, a cabeça explode. Eu, assim, arquitetura, desde aquele momento, acho que nunca mais. Desenhar prédio, casa. Não, imagina. Imagina, quase nada, né? Mas planta, né? Desenhar planta baixa. Foi legal porque eu entrei no departamento de animação para trabalhar com cenografia. Então, na época, eles passavam alguns cenários para eu fazer correção de perspectiva, porque eles tinham aquela ideia, não, ele é arquiteto, então essa parte do desenho ele vai resolver bem, né? Perspectiva e tudo mais. E eu recebia os cenários e começava a ajustar. Só que eu não tinha muita preocupação de fazer no traço da casa, porque alguém viria depois para fazer um clean-up, né? Para fazer uma arte final em cima. Então eu fazia do meu jeito, ia fazendo do meu jeito. E na velocidade de trabalho que a animação precisa, muita coisa já era o Zé Márcio Nicolosi era o meu diretor, né? Trabalhei com ele. Muita coisa ele já ia pegando, não, faz direto, dá uma limpada e faz. E começaram a usar o meu desenho direto, que era um pouco diferente do desenho da casa, mas foi. Aí o Maurício também tocou e foi que eu fui trabalhando e virei um designer de cenografia. Né? Na minha carteira de trabalho eu tinha background designer. Em português, né? Então aparecia em inglês na minha carteira de trabalho. E fui, né, trabalhando com animação lá dentro, e aí lá dentro depois eu passei a trabalhar com editorial de livros, né, aí várias coisas foram acontecendo. O grande barato, acho que da Maurício de Souza, o que deixa a Maurício de Souza uma empresa super legal e interessante de trabalhar, é que você tem um universo de coisas num lugar. Você tem ali dentro, né, um grande estúdio de quadrinhos, gigantesco estúdio de quadrinhos, você tem um estúdio de animação, você tinha estúdio de som, arquitetura, tudo lá dentro. Então dava para circular. Exposições. Então a gente conseguia fazer trabalhos em vários setores da empresa. Então para mim isso foi até que eu me encontrei no editorial. Primeiro com livro, quadrinho, a gente comecei a trabalhar nas capas, quando a gente mudou para Panini, as novas capas. E foi, até hoje eu tenho 28 anos. E tem uma coisa nossa, que o Mauro, assim como eu, ele também construiu uma carreira fora da MSP. O Mauro fez ilustrações para muitas revistas do mercado, super interessante, Em paralelo, eu fiz muita coisa para o mercado. Conheci o Sidney no mercado editorial pela Abril, né? Estava na Abril. Naquele momento o mercado editorial era fantástico, agitado, a gente tinha muitas revistas, então eu ilustrei para várias revistas. Sempre em paralelo ao meu trabalho da Maurício. E conheci o Sidney no mercado. E aí depois o Sidney entrou na empresa. Para mim foi barato, tô falando do selo Graphic. A gente, o Flávio também, mas eu vi nascer. O Sidney entrou na empresa, aí veio com ideias novas, diferentes, revolucionárias dentro da empresa, que foram o MSP 50. Então eu estava ali do lado, vendo, nossa, e era legal porque o Sidney apresentava os profissionais, que eu não conhecia a maior parte, assim, ninguém ali dentro, né, conhecia. Então o Sidney apresentando esses novos profissionais pra gente, conhece esse cara, e a gente ia vendo, e eu lembro de laços, né, sair. O Flávio era leitor beta. Várias graphics. Várias. Só aqui essa. Essa não.
Sem pensar que a Graphic ia chegar aqui, né? 47. E era legal porque tinha, assim, era interessante porque tinha essa questão. São profissionais de fora da casa, então eu ficava assim. Nunca vou conseguir fazer. Se dão no chão. Olha. E era uma saia justa, assim, na verdade, porque assim, quem eu chamaria? Vou chamar um personagem. Pô, por que chamou esse e não aquele? E eu falava, isso vai dar uma saia justa pra mim, cara. E eu falei, tanto é que antes, quando eu faço os MSP50, como ela falou, eu faço o Ouro da Casa, que é um livro que todos eles são naquele coleção MSP50, né? Aquele telão. Porque eu fiz 3 MSP50 com gente de fora, e aí eu passava 3 anos na empresa, os caras olhavam pra mim com o boneco de fofinho e falavam assim, pô, o cara tá colocando 150 pessoas no mercado e não vai fazer. Aí eu faço o Ouro da Casa, e aí são 75 autores da casa. E eu sempre falo, naquele momento, a própria MSP descobriu que um monte de autores de lá faziam outros estilos. O Mauro, inclusive tá na capa, o Mauro faz uma tina com tatuagem aqui, um braço. Pode? Eu falei, pode, manda bala. Vambora. E assim, e ali, o Flávio fez a história de massinha. O que eu paguei pra ele, não pagava massinha. E ele fez tudo em massinha, e fotografou, foi ele que tirou férias pra fazer. Tirou férias, foi nas férias. E ele me mandava falar, Flávio, pelo amor de Deus, cara. Eu não tirei férias, foi nas minhas férias que eu fiz o trabalho. Ele montou tudo em massinha, ia lá e fotografava, fez Flávio do céu. E aí, mas isso era evidentemente uma maneira do Flávio de mostrar o amor que ele tem pelo Maurício, né? E aí, quando eu tive a ideia da Graphic, eu falei, pô, eu preciso chamar 2 pessoas que, além de representarem os funcionários da casa, que as pessoas que trabalham lá se sintam representadas, que amem o Maurício tanto que eu amo. E aí, 2 eram mais do que as escolhas. Assim, o Flávio e eu, a gente formou uma dupla que é manteiga e derretida. Quando você disse, não, imagina. E aí, quando eu convidei o Flávio, chora, eu choro, aí o Mauro ainda bem, o Mauro tem alguém que é mais. O Mauro só me dá uma puta. O Mauro me dá um abraço. Vamos. Então tá, agora é com vocês. E aí eles começaram a produção. Vou te falar, foi um aninho praticamente de produção. E foi um processo incrível. Tá gostando do bate-papo? Ele continua na parte 2. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!